Olá, meus queridos amigos, meus companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Que privilégio mais uma vez estarmos juntos nesta transmissão da lição de número 10, que neste domingo será estudada em milhares de classes das Assembleias de Deus e também de outras igrejas e denominações. A lição tem por tema desenvolvendo uma consciência de santidade. Aproveito o ensejo para lembrar àqueles que ainda não se inscreveram e àqueles que chegam pela primeira vez para que se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações quando os vídeos forem disponibilizados e também recomendar que seja um acompanhante frequente, regular do nosso canal, porque temos outros conteúdos. Temos as séries, evidências que respaldam a Bíblia, inclusive com um novo vídeo. Temos a série 100 orações registradas na Bíblia. Temos também a série História da Igreja, também com um novo vídeo. E temos a série Livros que recomendo, além dos pequenos vídeos chamados shorts. São vídeos de 1 minuto em que eu respondo as perguntas que me são feitas. Portanto, esse é um canal com conteúdo de qualidade que você pode acessar a qualquer momento e procurar, inclusive, em nossas playlists para acessar os vídeos mais antigos. Estejam conosco. É um privilégio fazermos essa caminhada juntos. E com essas considerações já feitas, vamos de imediato aos subsídios para a lição de hoje, que tem por texto áureo Hebreus capítulo 12, verso 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E também a leitura bíblica em classe, que está em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao verso 21. Se tomamos a estrutura do texto bíblico para fazer uma exposição, temos de levar em conta, e deixe-me antecipar, informando que não pretendo expor o texto em razão do tempo, mas temos de levar em conta que o texto, tanto quanto a epístola de Pedro, dirige-se aos crentes. Sempre quando lemos as epístolas, e elas têm caráter doutrinário, temos de pensar sob essa perspectiva. Elas foram escritas às igrejas e pessoas para servir de advertência, de recomendação, para confrontar situações que, eventualmente, crentes que viviam nessas comunidades de fé estavam experimentando e precisavam de correção. Então, essa é a perspectiva também de 1 Pedro, capítulo 1, do versos 13 ao 21, é a espinha dorsal. Ele está se dirigindo, por exemplo, verso 14, ele faz uma alusão aos cristãos como filhos obedientes. E essa figura filial e, ao mesmo tempo, essa figura paterna fala de relacionamento esse submisso da parte dos filhos, daqueles que se relacionam com os seus pais, na analogia.
E aqui, então, ele alude a essa analogia para tratar do nosso relacionamento com Deus como um relacionamento em obediência. Eu diria que essa frase é uma frase-chave para se entender a passagem, porque todos os nossos atos, que são atos para demonstrar de maneira externa uma vida de santidade, são atos que revelam a nossa decisão de sermos obedientes aos mandamentos de Deus. E também você percebe na sequência da leitura do texto que Pedro realça o modo como nós nos tornamos filhos de Deus mediante o precioso sangue de Cristo, e também menciona que através de Cristo, através da sua obra vicária, nós nos tornamos filhos de Deus e cremos em Deus, cremos na ressurreição de Cristo dentre os mortos e cremos que Deus lhe deu glória para que a nossa fé e esperança estivessem em Deus. Eu faço esse resumo muito rápido aqui do texto, sem fazer exposição, como disse agora há pouco, para estabelecer um princípio. Que princípio? A vida de santidade não é produto do esforço humano, não é produto da capacidade humana, embora o texto de Hebreus diga que sem a santificação ninguém verá o Senhor, esse texto não pode ser tomado de maneira isolada para afirmar um esforço humano, senão que essa santificação provém do próprio Senhor. É Ele quem produz essa santificação em nós através do Espírito Santo, que aplica em cada um daqueles que servem a Deus, aplica a palavra de tal maneira que a palavra tem efeitos em nossa vida de maneira geral e as nossas ações passam a ser os efeitos do resultado da palavra de Deus aplicada em nossos corações. Esse é um ponto interessante que eu gostaria de frisar. Outro ponto vem do próprio título. O título diz desenvolvendo. Esse verbo, o autor pretende com ele expressar o ensino bíblico sobre santidade, para estabelecer que a santidade não é estática. A santidade é orgânica e é um processo contínuo. Esse dado é interessante frisar, porque o verbo vem no gerúndio. O gerúndio implica em afirmar alguma coisa que tem algum período de duração. Desenvolvendo, fazendo, realizando. Esse é o sentido do verbo quando ele está no gerúndio. Ele está trabalhando relacionado a um processo que está em desenvolvimento. Por isso, desenvolvendo, e essa expressão quer dizer que a nossa santidade é um processo contínuo, diário, de tal maneira que nós nos tornamos santos em Cristo Jesus, e é dessa forma que Deus nos vê. Por isso, lá no texto de Pedro, diz, e faz uma alusão ao Antigo Testamento, sede santos como eu sou santo. Mas quem produz essa santidade em nós é o próprio Deus, através do Espírito Santo, que aplica a palavra de Deus, e essa palavra então resulta em atos que são efeitos desse resultado da palavra em nosso coração. Então, santidade é um desenvolvimento. Outro ponto que também está no título, e hoje
neste meu rápido episódio, não é? Eu estou sempre cuidando de não estender em demasia, porque são subsídios para que os professores possam, a partir de pequenas pinceladas, de pequenos pontos, então, desenvolver a sua aula, ou aplicar, ou acrescentar e enriquecer ainda mais a sua aula diante da classe. Mas tem uma outra palavra, desenvolvendo uma consciência. Esta palavra consciência implica em você estar seguro do que você faz, você está seguro do que você faz, como eu disse, e consciente dessa necessidade. Não é algo, digamos, desconhecido, não é algo obscuro, não é algo do qual você nada conhece, que esteja fora, digamos, do seu radar, fora dos seus limites, fora dos seus parâmetros. A ideia é outra, consciência, você estar consciente da necessidade de ser santo, ou, usando um termo abrangente para todos nós, estarmos todos nós conscientes da necessidade de sermos santos, já que nós estamos tratando, e não custa nada aqui repetir, nós estamos tratando desse interregno entre o novo nascimento e a nossa chegada à morada celestial. Então, enquanto estamos nesse interregno, nós estamos nesse processo de desenvolver a santidade e também nessa perspectiva de estarmos conscientes da necessidade de desenvolver a santidade. Por que é interessante frisar este ponto? Porque, infelizmente, nós pregamos em nossos cultos, os crentes, os irmãos, companheiros de jornada vêm, assistem, participam, celebram, mas muito na expectativa de ter o seu ego massageado ou de ter necessidades pessoais satisfeitas ou de sair do culto com a sua alma inflamada pela mensagem pregada, com um senso de satisfação realizado. Você sai como se tivesse recebido uma anestesia ou tivesse se alimentado com um tipo de alimento que vai mexer com as suas endorfinas, que é o hormônio do bem-estar, para você sair da igreja se sentindo confortavelmente bem. Eu não estou querendo com isso dizer que a palavra de Deus não conforta, que estarmos nos cultos e prestarmos culto a Deus não seja confortante para a nossa alma, não seja confortante para o nosso coração. Mas a principal finalidade da palavra de Deus para nós cristãos é no sentido de ela nos corrigir, no sentido de ela nos confrontar, no sentido de ela nos produzir esse desejo de sermos parecidos com Deus cada dia mais, e é disso que trata a santidade, sermos parecidos com Deus. Então, quando nos reunimos como igreja no culto, a nossa expectativa é essa: aonde eu posso melhorar? De que forma eu posso aprimorar a minha vida? De que forma eu posso aprimorar as minhas atitudes, os meus gestos? De que forma eu posso aprimorar aquelas qualidades que são virtudes? E de que modo eu posso minimizar
aqueles pontos negativos que ainda insistem em tomar conta do meu coração. Então, esse é o sentido de desenvolver a santidade e o sentido de se ter consciência da necessidade da santidade. Um terceiro ponto que eu quero aqui também abordar é definindo aquilo que nós chamamos de santificação posicional e santificação progressiva. São dois lados de uma mesma moeda. Dois lados de uma mesma moeda. A moeda tem um só valor, mas de um lado ela tem uma imagem, de outro tem o valor que a moeda, digamos, tem, mas é uma moeda só. Então, quando falamos de santificação posicional, nós estamos falando de algo já realizado. Estamos falando de algo que não se projeta para o futuro e não se projeta para esse processo em desenvolvimento. É algo já realizado. E isso se define muito claramente naquela passagem de Gálatas, capítulo 2 e verso 20. Vou citá-la compassadamente. Já estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então essa é a santificação posicional, quando recebemos a Cristo, quando fomos atraídos a Cristo, mediante o efeito de sua bendita graça, nós passamos pelo processo de conversão. Já estudamos sobre isso lá atrás, novo nascimento, entrar pela porta estreita e não pela porta larga. Ambas as lições tratam praticamente do mesmo assunto: conversão, regeneração, uma nova vida. Então, a partir do momento em que se nasce para uma nova vida, a vida de outrora ficou no passado. E é esse ato em que Cristo nos reconcilia com Deus. A parede que fazia divisória entre nós e o nosso Deus foi derribada. Cristo nos reconcilia com Deus. Chamamos isso de conversão. Não vou entrar no mérito de fé, de arrependimento, porque já tratamos em lições anteriores. Mas nesse momento nós nos tornamos santos em Cristo Jesus. E é dessa maneira que Deus nos olha. Deus nos olha através de Cristo. Em Cristo somos posicionalmente santos. Não precisamos de tempo de casa nesse aspecto. E não custa nada lembrar o ladrão que estava ao lado de Cristo na cruz. Se ele dependesse de tempo de casa, ele estaria simplesmente em situação precária, porque ele fora à cruz, diferentemente de Jesus, que morreu por outras razões, por outros motivos, você sabe. Ele morreu entregando-se a si mesmo em nosso lugar. Nós é que estávamos apenados, a palavra certa e jurídica é essa, nós que estávamos apenados, mas Cristo assumiu a pena, então ele foi à cruz inocente e por vontade própria, enquanto o ladrão estava crucificado para cumprir a sua pena. Ele era ladrão e para ele chegar a esse ponto de ser crucificado, essa era a pena, digamos, essa era a pena de morte da época, morrer numa cruz. Para ele chegar a esse ponto,
o seu currículo, a sua história de vida, a sua folha corrida, deveria ser uma folha corrida das mais terríveis, para ele chegar a esse ponto de ser crucificado numa cruz. Então ele não tinha uma folha corrida para chegar diante do Senhor e apresentar essa folha corrida e dizer, olha aqui, olha a minha história. E aí entra um outro ponto, a sua folha corrida não vale nada, nem a minha folha corrida vale alguma coisa, porque já em Cristo a nossa pena foi paga e em Cristo nós nos tornamos santos. Então, santificação posicional. O outro aspecto da santificação, que é a santificação progressiva, é o lado humano da santificação. Nós estamos hoje, eu, você e todos os cristãos de hoje, tanto quanto os cristãos do passado, vivendo em um mundo onde as nossas ações são ações que interferem no dia a dia, que podem gerar consequências e geram consequências, boas consequências, más consequências, mas geram consequências. E nesse jornadear de todos os dias, nós estamos vivendo aquilo que chamamos de mortificar a nossa carne, ou de mortificar os nossos membros. Isso é bíblico, isso está nas epístolas. Eu não vou ficar citando aqui referências, depois você estude, por favor, não é? Mas mortificar, que significa viver como se os nossos membros estivessem mortos. E por que é importante frisar esse ponto? Porque nesse aspecto essa santificação é progressiva e é aí que entra o título da lição: desenvolvendo uma consciência de santidade. Posicionalmente somos santos, mas essa santidade posicional gera efeitos na nossa santificação progressiva, ou seja, diária. A cada dia, sempre nos aprimorando, deixando para trás as coisas velhas, as coisas passadas, procurando subjugar a carne, porque ela tenta sempre pôr as unhas de fora. Não pensem vocês que é diferente, que você agora como cristão, você vive imune ao pecado de forma alguma. Não é lá aquele texto de Hebreus, eu já citei em outras passagens, né? Mas não custa em outros vídeos, né? Mas não custa nada citar Hebreus capítulo 12, né? Hebreus capítulo 12, eu vou para ele de novo hoje. Deixe-me só abrir aqui na minha Bíblia impressa, porque eu prefiro a Bíblia impressa. Não que carregar a Bíblia virtual nos nossos smartphones seja menos importante, absolutamente é necessário, e eu tenho aqui no meu smartphone pelo menos algumas versões de Bíblia, mas a Bíblia impressa é aquela história, não é? Eu sou mais familiarizado com ela. Então aqui no capítulo 12, verso 1, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, já falei sobre isso aqui, você já sabe, essas testemunhas são as referidas no capítulo 11, deixemos todo o embaraço e o pecado, deixemos. Paulo não está falando aqui para descrentes, Paulo está falando para crentes, e eu devo me corrigir, porque eu considero Paulo como autor da Epístola aos Hebreus. Essa é minha posição pessoal, embora, de maneira geral, a opção adotada é que Hebreus seja de autoria desconhecida. E há outros que supõem que tenha sido
Barnabé, que tenha sido Apolo e etc. Mas como mencionei Paulo, então eu estou justificando, porque eu pessoalmente, Jeremias Couto, para não pôr isso na conta de outra pessoa, eu considero a autoria de Hebreus como de Paulo. Então, ele diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, nós estamos nessa carreira e estamos lidando com o pecado e lidando também com os embaraços, que eventualmente não são pecado, mas também nos criam dificuldades na nossa caminhada. Ou seja, esse é o lado humano da santificação. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, porque quando se pensa em santificação, nós sempre pensamos nos nossos atos, nas nossas ações, no nosso comportamento, na nossa ética, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de andar, e isso não está errado, porque a santificação tem todas essas ramificações, digamos assim, e é o resultado de uma vida em Cristo. Mas alguns confundem santificação com legalismo. Legalismo, e é esse ponto que eu quero também destacar como subsídio para a aula deste domingo. O que é legalismo? Legalismo é você ter um conjunto de normas ou de leis, e essas leis são estabelecidas e você vive em função dessas leis, e se você, digamos, transgride uma dessas leis, você está incorrendo em transgressão. E muitas vezes, principalmente no aspecto religioso, ou no aspecto da fé, ou no aspecto dos ritos, entre aspas, como era no Antigo Testamento, não é? Aqueles ritos dos animais que eram oferecidos, eles tinham uma finalidade de apontar a Cristo, porque eles eram tipos de Cristo, mas cada ato significava o reconhecimento do ofertante em relação aos seus pecados, para que os seus pecados fossem propiciados, fossem cobertos. Não eram meramente atos formais, mas a prática desses ritos entrou no nível tal de formalidade que o próprio Samuel chegou a escrever: olha, Deus não se compraz em sacrifícios, Deus se compraz em um coração quebrantado. Porque às vezes nós podemos aparentar, mas é só aparência, não é? Podemos aparentar, mas é só aparência, não é? Vivemos da aparência, vivemos daquilo que os outros veem por fora, de uma casca. Vocês hão de perceber que esse foi o grande duelo entre Jesus e os fariseus. Os fariseus se apegavam ao Pentateuco e as interpretações que foram feitas do Pentateuco, não é? Um sem número de interpretações, tinham aquelas escolas rabínicas e eles tinham de cumprir. E cumpriam aquilo de maneira formal, meramente para seguir o rito. Então, formalmente, eles tentavam demonstrar uma vida de santidade, mas como é que Jesus os trata? Jesus os trata de sepulcros caiados. E essa expressão cai bem. Sepulcros caiados. Você já deve ter entrado no cemitério, você encontra algumas sepulturas que estão desgastadas pelo tempo, quebradas, precisam ser recuperadas, outras são recentes e são bonitas, dependendo do poder aquisitivo da família que ali enterrou os seus entes queridos. Então, há aqueles sepulcros bonitos, caiados, mas o que é que tem dentro do sepulcro, senão
um corpo em decomposição e, em última instância, os ossos que lá ficam guardados até que cheguem outros corpos para viver esse processo de decomposição. Pois Jesus os chama de sepulcros caiados, aparência. E Paulo, em Colossenses, ele diz exatamente sobre isso, não é? Quando nós nos sobrecarregamos de normas, nos sobrecarregamos de obrigações, nos sobrecarregamos dizendo, olha, não toques, não façam, não manuseiem, como se isso fosse em si o estado de santidade. Então, duas coisas. Primeiro, a santidade começa de dentro para fora. O interior precisa estar limpo. E a palavra diz, vós já estáis limpos pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra. Paulo, tratando da santificação, ele diz, sede santificados em vosso espírito, alma e corpo, ou seja, um processo de dentro para fora e não ao contrário, de fora para dentro, de dentro para fora. A santificação começa do nosso interior, de dentro para fora. No Sermão do Monte, quando Jesus tem ali naqueles 3 capítulos de Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, vários temas sendo tratados. Quando chega, por exemplo, na questão do relacionamento entre homem e mulher, por exemplo, Jesus diz que na lei se diz, aquele que adultera comete pecado, mas ele elastece a norma, digamos assim. E ele elastece por quê? Porque o pecado começa no coração. Então ele diz que aquele que olha para a mulher com o olhar cobiçoso já cometeu adultério com ela. Por quê? Porque o pecado é concebido no coração. Então a santidade tem que começar no coração, é de dentro para fora. Não é? Esse é outro aspecto. Então, e a segunda coisa é que nós não podemos viver por regras. O que são regras? Regras é eu pôr, por exemplo, dentro de uma instituição, no meu escritório ou de algum lugar, algumas normas. Não pode entrar calçado, não pode mexer nas coisas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. E se você olhar na história, vai encontrar essa tentativa, né? Mesmo no âmbito assembleiano, eu não vou falar de outras denominações, de se estabelecer lá um código de regras. E eu me lembro, na minha adolescência, não é? A gravata não podia ser larga, tinha que ser fina. Depois de um tempo, aí já se mudou a concepção, a gravata não podia ser fina, ela tinha de ser larga. O paletó não podia ser rachado atrás, nem nas laterais e nem no meio, tinha que ser o paletó fechado. E tantas outras coisas que eu poderia mencionar, regras sobre regras, regras sobre regras. E o que acontece quando vivemos por regras? O que acontece quando vivemos por regras é que elas não são exaustivas para cobrir todos os campos em que eventualmente nós deveríamos também agir com a mesma cautela, agir com o mesmo cuidado. Então, regras não adiantam. E como é que você busca aplicar os conceitos da vida de santidade nos dias de hoje? Através de princípios.
princípios. Porque os princípios, usando aqui as palavras de Josh McDowell, os princípios são válidos para todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares. Não mudam. Por exemplo, quando se fala no Antigo Testamento sobre roupa de homem e roupa de mulher, no texto onde essa passagem é referida, a ideia ali é que os homens vivam como homens e as mulheres como mulheres, de acordo com os costumes de então. Os costumes de então. Agora, como é que você define aquelas roupas compridas? Qual era o tipo de roupa de homem e qual era o tipo de roupa de mulher? Se você começa a trabalhar em cima de regras, começa a ter sérias complicações. Por isso que você tem de aplicar o princípio. Um dos princípios bíblicos é o da masculinidade, é o da feminilidade. Então, no mundo de hoje, você tem que pegar esses princípios e aplicá-los. E aplicá-los para que você possa não ficar prisioneiro de regras e tornar-se um legalista. Um outro ponto nessa área de princípios que eu quero passar, e eu já estou aqui com o meu horário avançando, é em relação ao domínio próprio. Lá em Gálatas, capítulo 5, quando Paulo fala do fruto do Espírito, uma das qualidades desse fruto é temperança ou domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio é você se conter. E Paulo, mais uma vez, ele define o que é domínio próprio, não é? Ele não só dá o nome do conceito, mas define. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer, e não me deixarei dominar por nenhuma delas. Domínio próprio. Eu não estou dizendo aqui, por exemplo, que nós não temos de combater os vícios, absolutamente, mas às vezes combatemos aqueles vícios que já são estereótipos, já são convencionados, digamos assim, e nos esquecemos de outros vícios. Vou fazer uma propaganda negativa. Tem cristãos que são viciados em Coca-Cola. Deixe-me repetir, viciados em Coca-Cola. Tem cristãos que são viciados em cafezinho, bebem 2 garrafas térmicas de cafezinho todos os dias. Tem maridos que são viciados em sexo. Eu tive de lidar com um caso desses, num dos seminários de casais que eu ministrei em algum lugar, e eu tive que lidar com um casal em que o marido era literalmente viciado em sexo. Então, às vezes, nós nos apegamos àqueles vícios de estimação, ou nos apegamos àqueles vícios que, digamos, a eclesiologia estabelece como vícios, e nos esquecemos dos outros vícios. Por isso que o domínio próprio, a temperança, como princípio, ele nos ajuda, porque ele vai nos fazer perguntar: eu posso isso? Posso, mas será que eu devo? Porque nem sempre tudo que podemos, devemos, não é? É interessante você ter isso em mente. Às vezes você pode. Eu me lembro de uma vez, já há muitos anos, não vou aqui mencionar com quem tive o diálogo, e eu comentava sobre certos gestos de alguém, e a pessoa me respondeu: ele pode, você não. Eventualmente algumas coisas outras pessoas podem, mas eu não posso, talvez por causa da minha condição de pastor, né? Porque eu sou olhado como uma autoridade eclesiástica. Então, nem tudo eventualmente que as ovelhas eventualmente podem fazer, eu não posso fazer.
Mas não é a regra em si que vai ajudar. Por isso que a consciência de santidade e o desenvolvimento dessa consciência mediante a aplicação desses princípios, de tal maneira que através desses princípios nós possamos então ir vivendo a nossa vida cristã, que como diz na Bíblia, né, é como a aurora, né, que vai brilhando, brilhando, brilhando cada vez mais até ser dia perfeito, até ser dia perfeito. Então, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, companheiros de jornada aqui em nossa plataforma, esses são os meus subsídios para a lição do próximo domingo, e que em cada classe os alunos possam ter um bom aprendizado e com excelentes resultados para a sua vida pessoal, porque é o testemunho que estamos dando, mas não é só de forma aparente. Eu me lembro daquela frase atribuída a César, né? Que diz assim: a mulher não basta, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Eu vou inverter a frase: ao crente não basta parecer honesto ou santo, melhor me expressando. Ao crente não basta parecer ser santo, ele tem de ser santo, mas uma santidade consciente e uma santidade que se desenvolve do lado humano, porque em Cristo somos todos santos, mas uma santidade que se desenvolve do lado humano e uma santidade que nasce do nosso interior, de dentro para fora. Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima semana. Deus os abençoe.